noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso minicurso, né, sobre a escrita da história do direito, 3 provocações. Eu sou o Guilherme, eu sou doutorando aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa História, Poder e Liberdade, e estou muito feliz de poder estar ministrando esse curso, né, com as minhas amigas, a Luísa e a Júlia. Bom, gente, o objetivo, né, desse nosso curso é precisamente, né, provocar algumas reflexões teórico-metodológicas sobre a escrita da história do direito, né, ou a historiografia. Tá? E o curso é dividido em 3 eixos. Né? O primeiro é sobre a escrita, o segundo é sobre a história e o terceiro é sobre o direito. E nesse eixo aqui, nesse primeiro eixo, o da escrita, né, a gente vai provocar algumas reflexões aí e oferecer alguns subsídios para que possamos refletir juntos sobre como escrever a história do direito. Né? História do direito, que segundo o Michael Stollens, né, não faz parte do direito. Ela não é uma disciplina dogmática nesse sentido. Né? Ela faz parte da história. Né? Então também, tudo que a gente falar aqui também pode ser aproveitado, mutatis mutandis, né, para histórias, né, que vão para além do campo jurídico. E mais que isso, né, a minha proposta aqui nesse eixo é aproximar a historiografia da teoria literária. Claro que eu não sou o primeiro a fazer isso, né? Não dá nada de novo aqui. Nós veremos aqui que existem muitos autores que propõem algo desse tipo, mas eu acho que é importante trazer precisamente as reflexões desses autores para que a gente possa refletir melhor, né, sobre a escrita da história do direito. Então, assim, para começo de conversa, a gente podia falar um pouquinho, né, bem rápido, que não é o meu eixo, né, tratar sobre a história. Né, não tem como fugir disso. E eu trouxe aqui essa pintura, né, que representa a Clio, né, que é a musa da história e da criatividade, né, a musa que divulga e celebra as realizações humanas, né, a musa que preside a retórica também, né, a eloquência. Ela é a musa fiadora das relações políticas entre as civilizações. Né? E o nome Clio também significa proclamadora. Clio é a grande musa da história, né? A musa inspiradora dos historiadores. Então, embora essa pintura aqui do Pierre Minard, né, do século XVII, ela né, seja uma ilustração entre outras, tá? Eu acho que tem alguns elementos aqui, né, que nos permitem pensar sobre os múltiplos significados, né, do termo história. Né? A gente tem aqui a Clio está segurando um livro na mão direita, olha só que interessante. Né? Dizem que esse livro é o do historiador general Tucídides, né? Na mão esquerda ela está segurando uma trombeta. Né? A trombeta é algo que anuncia, né? Como a gente viu, é a deusa proclamadora, né? É expressão. Né? E também, por outro lado, aqui já tem um elemento na mão direita que remete diretamente à escrita e à leitura e ao registro. Tá? Ao registro. Aí, são 2 elementos aí que eu acho que estão, né, em tensão. Mas vamos aos significados. Né? A gente tem, né, de acordo com o linguajar, a gente tem quatro significados assim, para o termo história. Né? A gente tem um significado que é meio universal filosófico, quando, por exemplo, nós ouvimos falar de empurrar a história, né? A força da história, o tribunal da história. Né? A gente vê, né, falando do direito aqui, né, como alguém do direito, a gente vê até o próprio
ministro Luiz Roberto Barroso encampando uma tese desse tipo, né? Que o STF seria uma instituição, o poder, a função do Estado encarregada de civilizar, né? Trazer o iluminismo para a nossa sociedade. Né? É nesse sentido, né? De empurrar a história. A gente também tem um sentido social, né? Que tem a ver com a memória, que quando a gente fala, por exemplo, a história do nosso povo. Né? E a gente vai ver que esse sentido, ele, embora não seja muito o nosso objeto de estudo aqui, ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele abrange, de certa forma, um nível, né, hermenêutico das pré-compreensões. A gente também tem um sentido teórico, né, historiográfico, quando a gente fala de teoria da história, e que é um tema que a gente vai, é um sentido que a gente vai usar bastante aqui, né? Teoria da história, como foi desenvolvida, né, sobre aquele paradigma de uma ciência moderna, né, e a princípio, né, segundo alguns, ou sempre segundo outros, tendo como modelo as ciências naturais. Né? Daí as teorias modernas, teorias científicas modernas serem positivistas. Né? Mas aqui na questão da história a coisa muda um pouco. Mas enfim, né? Para começo de conversa é isso. A gente tem um quarto sentido também, que é o narrativo poético. Né? Quando a gente fala que a sua história é muito bem montada, ele conta excelentes histórias. Né? Antes, esse sentido de história ele era desprovido do H, em vez do I, era um E. Né? Então, história. Mas agora a gente pode... não existe mais essa diferenciação. Né? Se escreve da mesma forma história, tanto no sentido de uma história, que é contada numa narrativa, né? Algo que não tem a ver necessariamente, né? E é assim que as coisas funcionam com as ficções, com a realidade. Né? As ficções são precisamente aquilo que não aconteceu, né? Ou não acontece, ou é impossível de acontecer. Né? Ainda assim, elas são estruturadas por uma narrativa, e daí o termo também, um outro significado aí do termo história. Né? Além desses significados, né, e é claro que eles não são separados, eles não são distantes, porque, como eu havia antecipado, há uma tensão aqui entre o registro, a mão direita da CRIO, né, e a trombeta, né, a questão da expressão. Né, e eu acho, eu espero que, né, esse eixo ele trabalhe precisamente essa tensão entre o registro e a expressão. Né? Como escrever, portanto, a história. Né? Bom, então, a gente tem quatro pontos aqui, né, que eu quero trabalhar, e hoje eu queria abordar esse primeiro aqui, que é a posição limite da literatura entre as ciências e as artes. Deixa eu dar uma olhada de quanto tempo eu tenho. Temos 8 minutos, está ótimo. Bom, pessoal, né, a gente pode começar pelo sentido teórico ou científico do termo história. Né? A ciência moderna ela nasce de uma desconfiança sem precedentes, né, em relação à experiência como ela era tradicionalmente entendida. Né? Ela promovendo assim a expropriação da experiência, vamos colocar assim, como a Agamben coloca, por exemplo, né? Ela institui a ideia de experimento. Ela substitui a ideia de experiência pela ideia de experimento. Né? A concepção de experiência ela envolvia a narrativa de um evento único. Né? Tipo, eu tive uma experiência, é algo que não se repete, é algo que te muda. Né? E ela era sustentada também na autoridade de quem contava. A ideia de experimento ela surge a partir de uma concepção de comprovação científica, né, da experiência. Então, o experimento ele não é algo que é único e transformador. Ele é algo que precisamente se repete. Aquilo que é repetível e repetido tem mais valor para a ciência moderna do que aquilo que é único. Né? Então, como resultado dessa cisão, né, entre experiência
e experimento, entre experiência e ciência, né? As diversas escolas da historiografia, né, do século XIX, apesar das suas divergências, e aí entra uma divergência entre historicismo e positivismo, que eu não vou abordar aqui, né, fica lá para o eixo, segundo eixo, né, apesar dessas divergências, essas escolas historiográficas, elas coincidem na proposta de abandonar, né, na sua metodologia, os testemunhos legados, né, por gerações e pelas gerações passadas, e considerar a atividade do historiador similar à do investigador. Tem até um texto do Carlo Ginzburg, muito famoso, né, que ele aproxima o ofício do historiador com o ofício do juiz, né, e também com o ofício do investigador, né? Então o historiador passa a ser um Sherlock Holmes, né? Ele passa a ser um detetive que vai atrás de pequenos rastros para descobrir a verdade, né? Então, assim, sobre essa inspiração, a historiografia ela busca fundar a sua cientificidade, né, sobre o signo do método, né, um elemento concebido como aquele que garante a objetividade do conhecimento de um sujeito sobre um objeto, um sujeito do conhecimento e um objeto a ser conhecido, né? Então aí, daí em diante, né, do século XIX em diante, a historiografia ela desenvolve métodos sistemáticos, né, de crítica da fonte, de evidências que possam registrar as experiências desse outro tempo, ou então do passado, como vocês preferirem pensar, né? O principal debate da historiografia novecentista, então, ele incidiu sobre definição de tipo de documentos, quais documentos ou quais fontes históricas, né, que podem ser utilizadas para sustentar as hipóteses da pesquisa, né, e, portanto, serem submetidos a alguma prova, né, de verificabilidade, né? Acreditava-se, portanto, né, que daria para anular a distância entre o mundo presente, o mundo do historiador, né, e a gente pode chamar também de mundo do passado, né, o objeto da investigação. Então, assim, mesmo a historiografia dos análises, ou a historiografia ortodoxa, marxista, né, elas que normalmente a gente considera como uma reação ao positivismo, né, elas não conseguiram deixar de desprezar, no fim das contas, né, precisamente essa questão da experiência e essa questão da narrativa, né, que eu estava falando, no qual se baseia a experiência. Tudo isso vai ter uma ruptura drástica, né, com o Hans-Georg Gadamer, cuja a obra mais importante, né, lá dos anos 60, se chama nada menos que Verdade e Método. Verdade e método, né, não significa verdade é método, né, significa precisamente o oposto. Significa que ao método escapa alguma dimensão da verdade, né, e que, portanto, a ciência moderna não basta, ou pelo menos esse modelo de teoria, né, ele não basta para que nós possamos compreender de forma apropriada, né, alguns âmbitos da nossa vida, né? Para o Gadamer serão, sobretudo, a linguagem, a história e a arte, né? Eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu vou parar por aqui e a gente continua na nossa próxima aula. Beleza?